Fala, nação rubro-negra! Tá no ar mais uma edição do Fla Show, o canal que é a cara do torcedor apaixonado pelo Mengão. Eu tô vendo uma coisa... Que isso? Venê! Venê, o que é isso? Eu tô de boa, cara. Cadê? Poderia ter sido pior, Isabelle Benito. Venê! O que tá acontecendo, Nenê? É o galo. Eu acho que é. Alguém me Venê! atrás. Eu acho que a revolta bateu no nosso careca. Venê, o que é isso? Calma. Olha a A carinha história ainda dele. não acabou. Cadê? Eu acho que ele faz um barulho. Eu vou imitar o Léo Pereira. Cadê? Saída de bola. Vai, Coelho. Não? Olha, você pode ficar igual na escola, quando você fala... Olha ele aí, ó. Eu vou sentar porque Calma eu aí tô que de tem boa. mais uma coisa pra fazer. Pô, vamos dançar. Eu tava preferindo dançar. Tá adorando a dança. Pô, relembrando os velhos tempos. Festa de 15 anos. Boa tarde, Fernanda Maia. E aí? Velhos tempos é ontem. Boa Tá tarde. sorrindo, vê? Eu também tô, gente. Boa. Ai, que Eu tô deixa muito lá. de boa. Eu Ele tô já muito falou de pra boa. mim que vai... Ele falou pra mim que vai... Que falou assim, não foi tão ruim assim. Não, perder no Maracanã, numa eliminatória de Copa do Brasil, não é tão ruim. Poderia ter pra sido mim. pior. Poderia ter sido pior. Poderia. Poderia ter sido pior. Eu prefiro me apegar às coisas boas. Poderia mesmo, poderia ter sido 2, 3. É isso, gente. Eu adoro quando vocês Eu tenho... Gente, eu tô muito de boa, cara. Muito de boa. Primeiro, sexta-feira, né? Ah. Segundo, o salário caiu. Chegou a mensagem do Foi. aplicativo Ah, aqui. É verdade. Caiu o Terceiro. salário? Já é? Terceiro, Samuel Lino chegou muito bem. Quarto, Emerson Royal chegou muito bem. Eles não sabem perder. Quinto, o Saul chegou muito bem. Eles não sabem perder. Sexto, Quando perdem, eles começam a inventar subterfúgio sexto, pra poder maquiar. nem é a nossa prioridade. Se perder também, Eu gosto assim, Fernanda. Quando a surpresa acontece. quarto. Não, eu sei, depois Você ouviu o que ele falou, Venê? eu gosto. Maraca lotado, estreia da camisa, estreia dos reforços. Pra você ver como o Flamengo tava dando tanta prioridade pra essa competição, quase nada. Até camisa estreou. É sério. Ué, É eu bom, saiba, né? Você vai estrear, porque você o vai estrear a certo- camisa? O certo, jogando em casa, era pra jogar de vermelho e preto, uniforme tradicional, e você estreia fora de casa contra o falando. Ceará, Eles inventam. contra o Atlético Mineiro. É sério, ué? Eles inventam as coisas, sério? entendeu? Ó, o Flamengo... Ó, e digo mais. O Flamengo fez uma campanha maravilhosa, terceira camisa e tal. Aí bota a camisa branca no Maracanã e lota o Maracanã. digo E mais. eles tá inventando. Toma a sacolada Alex. do Galo, pô. Toma! O sacolada! 1x0 a sacolada? E outra, do 3. vem cá. Poderia, sim. Se o Flamengo tivesse ganhado, se eu- esse Galo não tava na minha mão. Se eu nascesse bonito, não seria feio, Pedro. Pô, Se sim, o Samuel Lino tivesse feito o gol, tinha que estar legal. sim. Porque o Samuel Lino estreou 1x0 Galo. Porque o Saúl estreou 1x0 Galo. Toma! Porque o Emerson Royal estreou. É 1x0 Galo. Toma! 1x0 porque o Léo Pereira deu mole. Ainda foi isso, falha individual. Senão seria 0x0. Agora a culpa é dele. Seria 0x0. Senão seria 0 a 0. O Galo jogou nada, né? Ué, mas eu tô falando alguma mentira? Infelizmente, eu podia tenho que ter- chamar o VT. Um Galo e um coelho aqui do meu lado. Infelizmente. Eu amo quando o foco de vocês está um no outro. Parece até E que não o Vasco sou eu. tá bem. 20 jogos, 3 vitórias. Ih, agora, eu não olha deixava. só, o Vasco, Copa do Brasil, Hoje... o Vasco não perdeu. E jogou fora de casa? Fora de casa. Olha aí. Decide em São Januário. mas o adversário era muito bom. Ai, gente, eu amo quando vocês brigam. Alex é bom demais, o né, adversário- Alex? Alex, Ai, o CSA tá voando. É muito bom, Alex. Aí o CSA, ó, dá medo em todo mundo. Olha, noite de... Eu vou ler o que tá escrito ali, tá? Em noite de estreias,
de reforços, né? Aí, o Flamengo A galera perdeu. gosta. Estamos adorando. Continua. Eu adoro, mas infelizmente tem que chamar o VT. Eu tava ali. Aliás, Alex, vamos começar a deixar uma pipoqueira aqui. Toda vez que tiver esse climinha bom deles, eu vou comer uma pipoquinha e ficar sentada no meu banco. Eu gostaria de merendar. Ai, eu gostaria. O Flamengo perdeu pro Atlético Mineiro. Mentira! Foi. O Real Madrid das Américas perdeu? Tava até de Ai, meio. eu Ô, amo Pedrosa, muito o vocês, jogo sério. serviu, sabe pra quê? Só pra dar ritmo de jogo hoje é forte. Aham. Olha o time que terminou. Sério, parecia um juntado. Ó, vamos lá. A gente nunca jogou junto, vamos entrar junto aqui, a gente joga e tal. Até de Isso branco, o era Real Madrid tá o mal. primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O Flavinic tava lá e conta pra gente como foi esse jogo. A gente vai assistir e na volta o pau vai continuar quebrando aqui. O Flamengo não apertou. Roda o VT. Eu Foi apertei, uma não. noite apagada dos artilheiros. Hulk furou essa bola sozinho. E o Pedro errou o domínio depois do bom passe do Léo Ortiz. O melhor lance do primeiro tempo foi o chute do Everton no travessão. Plata tabelou com Pedro, mas parou na defesa do Everson. O Atlético Mineiro respondeu com Hulk, servindo o Coelho, que jogou para fora diante de um Flamengo que, pela escalação, parecia sem interesse na Copa do Brasil. Brasileiro e Libertadores, sim, que são prioridades, mas eu entrei hoje para ganhar. Com o time que entrou no campo, foi um time montado para vencer. Da mesma forma que o jogo do Ceará, vou preparado para vencer, com as peças que eu acredito que são as melhores para poder vencer o jogo. O Galo voltou melhor no segundo tempo. Léo Pereira errou o passe. Coelho aproveitou e fez o gol da vitória do Atlético Mineiro no Maracanã. Mas Flamengo é isso, tenta jogar, tenta sair jogando de atrás, sem importar a pressão. Às vezes sai certo, como vem saindo, e como hoje, infortunadamente, não saiu bem, tomamos o gol, mas a confiança segue igual. Todo o nosso apoio para Léo, são coisas de futebol. O Flamengo tentou reagir, só que o Pedro e o Plata erraram o cabeceio. O time mostrou mais vontade com os estreantes. Samuel Lino cruzou e Emerson Royal acertou o travessão. Saul também entrou e tocou para o Samuel Lino apresentar o cartão de visitas dele. Everson evitou o empate. No último lance, cruzamento do Emerson Royal e Samuel Lino colocou para dentro, mas estava impedido. Mas a gente sabe da qualidade do Samuel, da hierarquia que ele tem, do diferencial que ele é quando ele pega a bola, e é justamente o jogador que precisávamos para essa posição, um jogador desequilibrante e determinante, né, na área do adversário. Então, depois eu sempre falo, o campo fala e vai jogar o melhor. Wallace Ian discutiu com Lianco e na saída de campo precisou ser contido para evitar confusão. É o jeito dele, ele não tem que mudar, tem que continuar sendo ele. E sim, vai irritar alguns jogadores, vai irritar outros. O que ele não pode nunca é ser violento, ser agressivo. Ele tem que continuar jogando dessa forma que ele tá, que ele entra, ele incendeia o jogo, já nos deu muitas alegrias. E os adversários que se irritem. Na noite com 3 estreias, o Flamengo vê o Atlético Mineiro largar na frente na disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O time rubro-negro vai precisar vencer por 2 gols de diferença na próxima quarta-feira em Minas para seguir na competição sem passar pelos pênaltis. Ano passado sabíamos que enfrentaríamos um clima muito difícil lá e acabamos tendo a cabeça no lugar, muito concentrados, muito focados no jogo. Conseguimos vencer lá e conquistar o título. De positivo para o Flamengo, fica a estreia de Samuel Lino. A contratação mais cara da história do clube saiu deixando uma boa impressão. Uma palavra. Não, pra mim não, gente. Nem pra mim. Eu tô de boa. Eu já falei que eu tô de boa. Não tem nada perdido. Poderia ser pior. 1-0 ficou até de boa. Ficou de boa mesmo, Vene? A gente já vai mostrar aqui nesse telão
os momentos, né, do Samuel Lino e sua estreia, que encantou e animou a torcida do Flamengo. A gente separou os melhores momentos dele, já já a gente mostra aqui. Mas antes, vamos chorar pitanga, Venê. Tem negócio de tô feliz, perdi. Não pode. Não vou chorar pitanga. O que você não gostou, não, então? Olha só. Vamos falar sério. É óbvio que, se analisarmos a partida do Flamengo, o Flamengo não fez novamente um bom jogo. Mas eu não posso Por que chegar... novamente? Porque diante do Atlético Mineiro no domingo já não tinha feito um bom jogo também. Mas venceu. Isso que importa. A gente falou aqui, Campeonato Brasileiro, você tem que vencer. E foi com o time titular. Dessa vez, quando a gente for fazer a análise do Flamengo, a gente precisa levar em consideração todo o contexto. Vamos lá. O Flamengo entrou com um time praticamente misto. Porque Jorginho e Arrascaeta, inclusive Arrascaeta, nem relacionado foi. E eu acho até que o Felipe Luiz poderia ter poupado mais gente. Desde o primeiro minuto a gente pôde ver o Léo Ortiz extremamente cansado fisicamente. A gente via ali o Léo Ortiz errando algo que claramente era por conta da parte física. Mas enfim, entrou com um time misto, sem os dois principais jogadores do meio de campo. Jorginho e Arrascaeta. E só tinha mais um, que era o Bruno Henrique também foi poupado, estava no banco de reserva. Esses eram os 3 poupados. Exatamente. O resto era o time normal. Exatamente. Mas aí vem um lado bom. Pelo menos a gente pôde ver o Matheus Gonçalves fazendo uma boa partida no primeiro tempo. Para mim, eu considero algo positivo a se tirar desse Flamengo diante do Atlético Mineiro. Então, quando a gente for levar em consideração a partida do Flamengo, tem todo esse contexto. E aí, no segundo tempo, o que o Felipe Luiz faz? Ele utiliza o jogo para dar minutagem aos reforços. Os reforços nem treinaram. Samuel Lino nem tinha treinado direito com os demais companheiros, entrou em campo, fez uma partidaça. O Saul fez uma partidaça, mesmo não estando na sua melhor forma física. O Emerson Royal não jogava desde janeiro e entrou, inclusive, quase fez um gol. Então, assim, o Flamengo, eu não vou ficar aqui criticando o Flamengo, porque de fato poderia ter sido pior. O Atlético Mineiro fez sua melhor partida na temporada para muitos torcedores do Atlético Mineiro e mesmo assim só venceu o jogo graças a uma falha individual do Léo Pereira. E aí vai minha crítica. Não dá para errar da forma que erraram. Isso para mim foi soberba. E o Felipe Luiz, eu entendo o Felipe Luiz no discurso da entrevista coletiva, de não bater nos seus jogadores, de defender seus jogadores. Sim. Mas eu espero que nos bastidores internamente ele cobre sim os jogadores. Porque eu sou um cara que eu venho elogiando o Léo Pereira aqui há muito tempo. Mas dessa vez eu preciso criticar. O erro dele foi falta de atenção, soberba, a gente tem vários adjetivos. Não dá para errar nesse tipo de situação, ainda mais num jogo que é mata-mata. Ainda mais que é um jogo de Copa do Brasil. Mas Copa do Brasil não é a grande prioridade do Flamengo. E daí? Vai entrar em campo para perder? Para errar da maneira que errou? Não dá para errar desse jeito. Ainda mais quando você tem um goleiro que sabe sair com os pés, já mostrou isso. Então, assim, não dá para errar nesse tipo de situação. Então, quando eu falo aqui que eu acho que não é para ficar reclamando, e de fato não é, e não tem nada perdido. O Flamengo tem condições de chegar lá em Minas Gerais e vencer o jogo por 2 gols de diferença e conseguir a classificação. Poderia ter sido pior, não foi pior, e eu considero um jogo que foi proveitoso para o técnico Felipe Luiz, porque ele ainda conseguiu dar minutagem aos reforços. Quando que esses reforços iam ter a oportunidade de ter minutagem? Contra o Ceará, que eu considero um jogo extremamente importante do Campeonato Brasileiro, na quarta-feira que vem, no jogo da volta da Copa do Brasil. Então fez certo o Felipe Luiz, eu acho que o Flamengo saiu de campo derrotado, obviamente, mas não tem nada perdido. Cadê o Felipe Luiz falando? Vamos escutar aí na volta. Enquanto o Venê falava, o Lucas Pedrosa ficava com um sorriso de cantinho de boca. Eu tô impressionado, assim, porque Rossi titular, Varela titular, Léo Ortiz titular, Léo Pereira titular. Vinha pode não ser o titular, mas também o reserva não tem jogado tanto, que é o Alexandro, que seria o titular, e o Ayrton Lucas reveza. Alan titular, Luiz Araújo titular, Pedro titular, Plata titular. Eu não consigo cravar mais Alan como titular. Pô, mas ele veio de uma sequência boa, sim, né? Eu não consigo. Desde que o Gerson saiu, a gente elogia aqui. Eu acho que esse levantamento mostra a força do elenco do Flamengo. Mostra, que isso mostra com o time titular. Não! Toma! Que isso? Ô Pedrosa, você quando você não tem Jorginho e Arrascaeta, só é o meio de campo do Flamengo. Mas olha só. Sendo que você já não tem Pulgar. Time misto, pra mim, é quando tem metade e metade. Metade e reserva, Bruno Henrique também. Metade reserva. Bruno Henrique também. Tá? Isso pra mim é time misto. Os nomes que eu citei. Cadê meu xaropinho? Mas, Pedrosa, não é questão só de entrar com esse time. Olha o segundo tempo do Flamengo. O Flamengo
Olha só, o Samuel Lino nunca tinha treinado com os demais jogadores. O Emerson Royal fez um treino com os demais jogadores. O Saul fez 3 treinos com os demais jogadores. São jogadores que estão fora de ritmo total. Então, assim, não é só o time que entrou em campo. Melhor no segundo tempo. Então, mas não é só o time que entrou em campo. É todo o contexto, todas as substituições. Gente, o segundo tempo foi na base da intuição. Não tinha nada treinado. Mas o Flamengo, pra mim, falar que foi time misto, não me parece que foi um time misto. Ele poupou 2 jogadores. 3. Bruno Henrique. 3. O resto é tudo titular. A linha de defesa do Flamengo, titular. Corte rápido. O ataque do Flamengo, Luiz Araújo e o Plata, em vários momentos o Bruno Henrique foi banco pra eles. Toma! Então, assim, o Pedro, ele voltou a ser titular depois da polêmica toda. Eu acho que, assim, a Copa do Brasil não é prioridade. Concordo plenamente. Não é prioridade. O Flamengo, o flamenguista, acho que hoje não tá chateado pelo resultado que aconteceu. Mas não dá pra gente maquiar que o Flamengo entrou com a maioria dos seus titulares. E que o Flamengo perdeu pro Atlético Mineiro dentro do Maracanã. Tá tudo aberto? Claro que tá tudo aberto. Verdade. Mas eu acho que tirar o peso da derrota é muito complicado também. Não tô tirando o peso da derrota, mas eu não vou ficar aqui escrachando o Flamengo por conta disso, não é só pela escalação. Gente, mas olha só, um peso é totalmente diferente quando você não entra com Jorginho, Arrascaeta e Bruno Henrique, a entrar, por exemplo, com a lateral esquerda reserva, a lateral direita reserva. Quando você não entra com Jorginho e com Arrascaeta, é meio time. É o seu meio de campo. É o seu meio de campo. Claro, meio time. Ainda mais quem entra no lugar deles. Assim, com todo respeito, entrou o Everton Araújo. Que jogou bem até. Não, jogou bem, mas... E que já foi titular em vários outros momentos. Everton Araújo e Jorginho. Claro. Não tem nem comparação. Eu acho que o Flamengo tem time suficiente para não se apoiar nisso. Eu acho que o Flamengo jogou mal ontem, inclusive. Tá? Jogou mal? Jogou mal. Mas olha o segundo tempo, Pedroso. Os jogadores nunca treinaram. Vou falar novamente, mesmo no segundo tempo, que os jogadores que nunca treinaram entraram, que são jogadores de altíssimo calibre. Poderosos. Altíssimo calibre. Tanto é que o Samuel Lino fez a partida altíssimo. que fez. O Flamengo jogou melhor no segundo tempo do que no primeiro. No primeiro tempo, o jogo foi do Galo. O jogo foi do Galo. Eu acho o seguinte, irmão. Falar que não é prioridade, sem problema nenhum. Eu falei ontem aqui, pra mim a prioridade do Flamengo tem que ser o Brasileiro e a Libertadores. Agora, maquiar que pra mim foi um desempenho ruim e que o Flamengo perdeu o primeiro jogo da decisão dentro de casa no Maracanã lotado, não dá pra maquiar, pô. Toma! Eu zero faço isso. Faz sim, eu só não vou ficar escrachando o Flamengo por conta dessa partida, por conta de todo esse contexto. Gente, no segundo tempo, o time do Flamengo era totalmente na base da intuição. É porque o Samuel Lino joga muita bola, é um baita jogador. São jogadores poderosos o Emerson que entraram, né? Royal é você acha muito bom jogador. No primeiro tempo, que foi o time base, digamos assim, no sentido de eles se conhecem. Eles são jogadores entrosados. Você acha que o Flamengo fez uma boa partida? Não, eu critiquei aqui. Pra mim foi uma partida muito abaixo e surpreendente pelo lado do Galo. E assim, o Galo dominou as ações. A minha crítica poderia render mais com os jogadores que entraram em campo. Por exemplo, o Luiz Araújo é um jogador que poderia render mais, mas eu entendo, ele estava jogando na ponta esquerda. Não é o forte dele, isso a gente sabe. Mas, por outro lado, a gente pôde ver o Matheus Gonçalves rendendo muito bem. O Léo Ortiz fez um primeiro tempo fraco também, critiquei aqui, mas eu acho que era um jogador que poderia ter sido poupado também. Vai a minha crítica, só que eu acho que eu não vou ficar aqui arrasando o Flamengo por conta dessa atuação. E a gente nem faz isso aí. E não tem muito o que criticar. Ao menos quando chega num momento, eu preciso ser justo. Arrasar. Se eu fosse criticar, eu acho o seguinte, aí eu preciso levar em consideração todos esses pontos que eu acabei de mencionar aqui. Gente, o segundo tempo do Flamengo, embora tenha rendido melhor, mas foi totalmente na base da intuição. Mas faz parte do futebol também. Dava pra perceber que eles nunca tinham treinado. Às vezes, quando você não vai ganhar no coletivo e todo mundo tá errando muito, você vai botar um cara e ele vai fazer uma bagunça ali e vai ganhar. O futebol é isso. O futebol não é sobre minutagem, sobre posse de bola, sobre número de finalizações. O futebol é sobre bola na rede. Então, às vezes não vai jogar bem, mas tem que ser efetivo. Sim. Mas onde você acha que o Flamengo errou aí? No segundo tempo, a gente já entendeu, já é um consenso, que joga bem no segundo tempo pelo poder que entra nas peças novas. O Flamengo não traz qualquer personagem. Sim. O Veni até brincou aqui, o pacotão de reforço do Flamengo foi muito poderoso. 300 milhões de reais. Exato. Mas no primeiro tempo, onde é o Felipe Luiz, ou Pedrosa? Ou não foi o Felipe Luiz? Não, foram as peças? Acho que o Felipe Luiz, ele escalou o time que ele
entendeu que fosse o melhor para aquele momento. Ele, inclusive, fala na coletiva, eu entrei para ganhar, independentemente de ser Copa do Brasil ou não. Onde o Flamengo errou? Eu acho que o Flamengo não teve o controle da partida em momento nenhum. Só no segundo tempo, quando aquelas peças entraram, e o Galo também já com 1-0 no placar, recuou. O Cuca, inclusive, tira o Saravia, que era o lateral direito, que estava fazendo a dobra de marcação na lateral e estava causando dificuldades ao Flamengo, e coloca o Igor Rabelo, que eu acho que foi um erro naquele momento, porque ele trouxe o Flamengo para cima, e o Flamengo não é um time que prioriza muito essa bola aérea, só tem o Pedro como um jogador de característica nesse sentido. E aí, o que aconteceu? No primeiro tempo, o que eu vi foi um Galo dominante, foi um Galo que teve mais oportunidades, um Galo que obrigou o Rossi a trabalhar, um Galo que conseguiu criar algumas oportunidades e estava pouco efetivo diante do jogo que estava fazendo. Claro que é o Atlético Mineiro, gente, tem que dar muita moral também, porque é um time que tem vários jogadores importantes. Scarpa, Gabriel Menino, Hulk, Rony, Coelho, são ótimos jogadores. O Lianco também fez uma belíssima partida. Só que eu acho que para o Flamengo, jogando uma decisão de Copa do Brasil, dentro da sua casa, com o estádio lotado, com estreia de uniforme, com os jogadores que tem, deveria ter tido um jogo um pouco mais controlador, digamos assim. Eu acho que o Flamengo deveria ter colocado o Galo nas cordas em algum momento. E não conseguiu fazer isso no primeiro tempo. Tanto que o Galo sai do primeiro tempo, na minha visão, satisfeito jogando melhor. No segundo tempo, o Galo continua jogando melhor. O Flamengo só consegue tomar as rédeas da partida depois que o Galo faz o gol. Aí entra o excelente Samuel Lino, o excelente Saul, o Emerson Royal também entrou bem, começou a atacar a área. E aí, a partir daquele momento ali, o Flamengo poderia até ter empatado o jogo. Mas, no geral, o que eu tô falando aqui, o resto é brincadeira, tá, gente? Eu acho que não tem nada de absurdo o Flamengo perder em casa, tal. É brincadeira. Mas eu acho mesmo que, falando em desempenho, a partida do Flamengo, pra mim, foi decepcionante para uma Copa do Brasil, para uma decisão importante. Ô, Vene Casagrande, e o Samuel Lino? Pedrosa acabou de falar dele, a gente abriu o programa também falando dele. Você gostou da estreia? Vamos colocar no telão aí os lances dele, além do gol impedido, né? Mas foi um gol que tirou um grito sincero da torcida, né? Porque no finalzinho ali é sempre muito gostoso marcar um gol, empatar, enfim. Mas gostou da estreia desse jogador, Vene Casagrande? Impossível não gostar da estreia dele. Inclusive, eu considero um dos pontos positivos é algo que o torcedor rubro-negro pode se apegar. Você falou que era o que você ia mais se animar? Foi você que falou? Sim. Acho que ele já chega para ser titular. E assim, sem sombra de dúvidas, ele mostrou ali porque o Flamengo fez um investimento extremamente alto para poder contratá-lo. 22 milhões de euros fixo, mais 3 milhões em metas. Metas essas que se o Flamengo for campeão, ou seja, se o Flamengo for campeão, então vai valer a pena pagar essas metas. Gostei demais, 33 minutos em campo, ele conseguiu botar a bola na rede, o impedimento anulado, muito bem anulado, por sinal, graças ao VAR, mas não foi só o gol que me fez ficar animado com a chegada desse jogador. O jogo sem a bola, que a gente sempre brinca aqui, que é extremamente importante, era algo que o Felipe Luiz pedia muito, o extremo pela esquerda, que jogasse no estilo dele. E ele chegou muito bem. E para mim vai ser titular absoluto nessa posição, até porque atualmente Michael e Cebolinha não dão conta do recado. Inclusive sobre o Cebolinha, acho que chegou o momento de fato desse jogador respirar novos ares. Você acha, Vene? Porque o contrato dele vai até o meio de 2026, fisicamente ele não consegue mais entregar. Por exemplo, esse ano, em 27 partidas, em nenhuma ele ficou 90 minutos em campo. Então chegou o momento de o Flamengo de fato buscar um caminho para esse jogador, porque vai chegar no fim da temporada, ele vai poder assinar um pré-contrato com uma outra equipe e aí ninguém vai querer esse jogador. Então acho que chegou o momento de ele respirar novos ares. E sobre o Samuel Lino, chegou muito bem, para mim já é titular na ponta esquerda do Flamengo. Mostrou que é ensaboado e que é vertical, né? Assim, aquela coisa bem objetiva, até com gol marcado, né? Impedido, mas marcado. Mostra que ele é um jogador que tem um foco, que é o gol. Porque às vezes o jogador é muito ensaboado, mas ele se perde ali nas suas... Vira uma exibição, mais do que um recurso. Ensaboado sem objetividade. Isso. Não me pareceu o caso do Samuel. Não me pareceu Lino. Também. É um jogador que eu acho também que tem tudo para ajudar o Flamengo. Mais uma peça que chega num time que é muito forte. Mas vamos lá, né? Vamos dar tempo ao tempo. Eu acho que é animador a apresentação que ele teve, mas ele pegou um Galo já cansado, ele pegou um Galo, como eu falei aqui, com as trocas que ele fez, que não conseguiu dobrar a marcação por aquele lado esquerdo. O Wallace e o Samuel Lino, potentes demais, conseguiram também prejudicar o Atlético Mineiro naquele momento que o Cuca faz a substituição, que coloca o Igor Rabelo no lugar do Saravia, deveria ter entrado o Natanael. Então, assim, muita calma nessa hora. Mas, sem dúvida alguma, o Samuel Lino, o jogador que jogou tantos jogos pelo Atlético de Madrid, no mais alto nível do futebol europeu, ele tem tudo para poder brilhar aqui no Flamengo. Acho que as pessoas só surpreendem com o Samuel Lino quem não assiste ao isso futebol. aí, pô. De verdade, ele foi eleito o melhor jogador do Atlético de Madrid na La Liga na temporada 2023. E acho que até o Galo pode ter se surpreendido no sentido de não conhecer o jogador. Sim. Agora é a vez dele. Escalação do Flamengo.
Felipe Luiz deve escalar Samuel Lino contra o Ceará, pelo Brasileirão. O Flamengo entra em campo neste domingo contra o Ceará, na Arena Castelão, em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro. Assim sendo, o técnico Felipe Luiz prepara o time para o duelo contra os cearenses, com Samuel Lino entre os titulares. Provável escalação do Flamengo: Agustín Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Alan, Jorginho e Arrascaeta. Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique. As principais novidades do Flamengo são a escalação de Samuel Lino entre os titulares, visto que será apenas o segundo jogo pelo time rubro-negro. Além disso, Ayrton Lucas, que se recuperou de um grave corte na canela, também deve iniciar o confronto na Arena Castelão. Por fim, Felipe Luiz deve escalar Jorginho e Arrascaeta, já que os dois jogadores foram poupados na partida contra o Atlético Mineiro, pela Copa do Brasil. Para administrar a carga de tempo e física, o meia uruguaio sequer foi relacionado, enquanto Jorginho ficou no banco de reservas. Desse modo, os novos reforços do Flamengo, além de Samuel Lino, devem começar no banco de reservas. O lateral direito, Emerson Royal, e o meia espanhol, Saúl Ñíguez, estrearam diante do Atlético Mineiro, mas não vinham atuando com frequência antes de chegarem ao Mengão. O Flamengo entra em campo neste domingo para enfrentar o Ceará, na Arena Castelão, às 18h30, horário de Brasília, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.